Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, querido e querida estudante do ISB, do curso de Teologia das Religiões, peçamos mais uma vez à Virgem Maria, a São José, ao nosso anjo da guarda, a São Boaventura, nosso padroeiro, que nos ajude a estudarmos com muito amor e ternura, esse nosso curso de Teologia das Religiões, em que nós estamos procurando entender as religiões dentro do plano de Deus. E agora nós vamos continuar com o documentozinho Diálogo e Anúncio, no ponto B, onde fala o lugar do diálogo interreligioso na missão evangelizadora da Igreja. E o documento vai apresentar, dos números 33 ao 41, a Igreja, para falar da missão evangelizadora da Igreja, vocês imaginem, né? Que é necessário falar da Igreja na sua essência. E aqui ela cita no número 33, a Igreja é o sacramento universal de salvação. E diz assim, eu vou ler e vou comentar. A Igreja foi querida por Deus, instituída por Cristo para ser, na plenitude dos tempos, sinal e instrumento do plano divino da salvação, cujo centro é o mistério de Cristo. Ela é o sacramento universal de salvação e é necessária para a salvação. O próprio Senhor Jesus inaugura sua missão com a pregação da Boa Nova, quer dizer, da vida do Reino de Deus. Já no começo do curso eu dava aqueles flashes, né? Fora da igreja não há salvação, como entendê-lo, você já tem esse esquema. Mas eu gosto muito de citar aqui a Lumen Gentium 1, tão lindo o tema, que eu vou ler com vocês, com um pouco de paciência, tá bom? Diz assim, sendo Cristo luz dos povos, Lumen Gentium 1, este Santo Sínodo, congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura, iluminar todos os homens com a claridade de Cristo, que resplandece na face da Igreja. E porque a Igreja é em Cristo como que sacramento, olha, é em Cristo, usa a palavra como que o sacramento, ou o sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, por ser ela, deseja oferecer a seus fiéis e a todo o mundo o ensinamento mais preciso sobre a natureza e a missão da Igreja. Natureza, a palavra natureza aqui, teologicamente, a primeira ideia que vem é uma pergunta, o que é a Igreja? E aí, para falar disso, o documento usa um termo mais simplificado, dizendo: a relação entre a Igreja e o Reino é misteriosa e complexa. Como o Concílio Vaticano ensina, o Reino manifesta-se principalmente na própria pessoa de Cristo. Cristo, auto-Basileia, já ouviram esse termo? Ele é o reino de Deus. Não é uma ideia sociopolítica, é uma pessoa. Esse é um ponto que eu gosto de precisar sempre nas minhas aulas. Mas diz o documento, preste atenção, mas a Igreja que recebeu do Senhor Jesus a missão de anunciar o reino, constitui o germe e o início do reino. Ok? Então a Igreja recebeu a missão de anunciar e ela constitui aqui na Terra o germe e o início do reino. Ponto muito importante. Ao mesmo tempo, a Igreja, no seu lento crescer, aspira ao reino perfeito, Lumen Gentium 5. O reino é inseparável da Igreja, porque ambos são inseparáveis da pessoa e da obra de Jesus mesmo. Portanto, não é possível separar a Igreja
do reino. Está aqui um ponto muito importante. Então a igreja tem consciência que a sua missão a constitui o germe e o início do reino no mundo. Como se a primeira, isso aqui vou ler. Portanto, não é possível separar a igreja do reino como se a primeira pertencesse exclusivamente ao campo imperfeito da história, enquanto o segundo, a igreja, seria o âmbito imperfeito da história, enquanto o segundo fosse o perfeito cumprimento escatológico do plano divino da salvação. E ele cita João Paulo II aqui. E agora, depois desse pressuposto da igreja como sacramento, como germe início do reino, ele pergunta: e para ele são todos ordenados? É uma pergunta, não é uma pergunta. Eu fiz a pergunta propositalmente. É como se fosse uma pergunta. E por que são todos ordenados as outras tradições? Vamos ler por quê? Entenderam? Vamos tentar entender isso. Número 35. Os membros das outras tradições religiosas são ordenados ou orientados para a igreja, enquanto ela é o sacramento em que o reino de Deus está misteriosamente presente. Pois à medida que eles respondem à chamada de Deus, sentida na sua consciência, são salvos em Jesus Cristo e, por conseguinte, já compartilham de qualquer modo a realidade significada pelo reino. A missão da igreja é fazer crescer o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, de que é serva. Uma parte desse papel consiste, portanto, em reconhecer que a realidade inicial deste reino pode ser encontrada também para além dos confins da igreja. Por exemplo, como? A pergunta é essa: como que essa presença misteriosa do reino de Deus, Cristo, pode ser encontrada no coração dessas pessoas? Vocês vão ver que no guia de estudo hoje eu não vou deixar muitas frases colocadas ali, porque eu quero que vocês procurem. Número 35. Vou voltar. É papel da igreja, missão da igreja, segundo o documento, encontrar, reconhecer que a realidade inicial do reino de Deus pode ser encontrado também além dos confins da igreja, por exemplo. Aí vai. Onde? Nos corações dos seguidores de outras tradições religiosas, à medida que vivem os valores evangélicos e permanecem abertos à ação do Espírito Santo. Pegou o ponto aqui. Na medida que, no coração deles, vê-se que eles vivem os valores evangélicos e permanecem abertos à ação do Espírito, deve-se recordar que esta realidade está, na verdade, em estado inicial. João Paulo II dizia que encontrava-se, não é? Na Divisi Misericórdia, na Redentores Homines, que o Senhor estudaram a semana passada, e as senhoras também. Mas aqui diz uma coisa grave, grave num sentido de importante. Deve-se recordar que esta realidade está, na verdade, em estado inicial. E encontrará o seu complemento no ser ordenado para o reino de Cristo, já presente na igreja, mas que só se realizará plenamente no mundo que há de vir. Então, aqui, me permitem tomar uma aguinha. Temos aqui muito valioso para meditar. Depois vou... Deve-se recordar que esta realidade está, na verdade, em estado inicial. Ela encontrará o seu complemento no ser ordenado para o reino de Cristo, já presente na igreja, mas que só se realizará plenamente no mundo que há de vir.
A igreja tem este evangelho vivido, muito embora o outro ponto diz algo que é muito importante para nós. A igreja em peregrinação. Número 36. Eu estou insistindo nisso, quero gastar tempo nisso. A igreja na terra está sempre em peregrinação. Embora sendo santa por instituição divina, os seus membros não são perfeitos e trazem o sinal dos limites humanos. Consequentemente, a sua transparência como sacramento de salvação ofusca-se. É por isso que a Igreja mesma, enquanto instituição humana e terrena, e não só os membros, tem sempre necessidade de renovação e reforma. É o grande problema do moralismo, né? De não compreender que nós, embora temos a plenitude da revelação, Cristo é a plenitude do Pai, estamos a caminho e precisamos sempre de renovação interior e também exterior. Mas mesmo assim, embora peregrina e em estado de conversão, ela avança para a plenitude da verdade divina. Desculpe insistir nestes números, tá bom? Quando se trata da revelação divina, o concílio ensina que a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a salvação dos homens e das mulheres, manifesta-se a nós por esta revelação na pessoa de Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Aqui cita Dei Verbo 2. Então aqui, a Dei Verbo 1:2, deixa eu achar aqui, me deu vontade de ler. Oxe, desculpem. Dei Verbo 1:2, eu perdi aqui. 119, está aqui. Pronto. Sobre a palavra, sobre a revelação, diz que natureza e objeto da revelação é Cristo. Aprove Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne no Espírito Santo, têm acesso ao Pai, os homens, e se tornam participantes da natureza divina, através da Igreja, que é sacramento desta mediação. É sinal vivo e eficaz, portador dessa mediação. E aí, no finalzinho, na página 32, no final do número 37, avança para a plenitude da verdade divina em Cristo, diz: tudo isto se realiza graças ao estudo e à experiência espiritual e se exprime também graças aos ensinamentos dos bispos, que receberam um carisma segundo a verdade. E a última frase: não há contradição com a instituição divina da Igreja, nem com a plenitude da revelação divina e que em Jesus Cristo lhe foi confiada, porque, na verdade, a Igreja que está em conversão caminha para ser mais este instrumento de unidade com todo o gênero humano e, consequentemente, o gênero humano, os membros de outras religiões. Número 38. Com um diálogo de salvação, a razão fundamental, vou resumindo, do empenho da Igreja no diálogo não é meramente de natureza antropológica, mas principalmente teológica. Deus, num diálogo que dura ao longo dos tempos, ofereceu e continua a oferecer a salvação à humanidade. Para ser fiel à iniciativa divina, a Igreja deve, pois, entrar num diálogo de salvação com todos. Aqui tem a questão teológica. Deus que procura o homem. E se ele utiliza a Igreja no ser metafísico ontológico, nos chama ao diálogo,
porque nós, enquanto igreja, somos sacramentos, meios desta unidade, com as pessoas de outras religiões. E, não quero me alongar, o número 39 diz assim: o diálogo interreligioso, num documento de 84 do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, diz: o diálogo interreligioso é fundamental para a Igreja, chamada a colaborar no plano de Deus, com os seus métodos de presença, de respeito, de amor para com todos os homens. Depois Deus continuou chamando, depois do documento sobre isto, continuou chamando a atenção para uma passagem do Decreto Ad Gentes, o número 12, que vou ler para vocês. Intimamente unidos com os homens e as mulheres na sua vida e na sua atividade, os discípulos de Cristo esperam poder anunciar plenamente o Cristo e esperam poder oferecer-lhes o verdadeiro testemunho de Cristo e operar neles a salvação, mesmo onde não podem anunciar plenamente Cristo. E o diálogo insere-se na missão salvífica da Igreja, e é por isso que é um diálogo de salvação, citando João Paulo II, um diálogo de salvação. Agora aqui fala novo tema, e um pouco sério, no sentido de que não pode ser descuidado. E este processo leva a um empenho mais profundo. Vou pôr o óculos que está me atrapalhando para ler. Se vocês me permitem, eu vou ter que ler isto aqui, ipsilitem como está aqui. Neste diálogo de salvação, os cristãos e os outros são chamados a colaborar com o Espírito do Senhor ressuscitado, Espírito que está presente e opera universalmente. O diálogo interreligioso não tende simplesmente para uma compreensão mútua e para relações amistosas. Bom, é também relações amistosas, né? Mas atinge um nível mais profundo, que é o do espírito. Volta esse tema, que é muito curioso e às vezes difícil de entender, porque nós vimos em algumas aulas passadas que era o intercâmbio e de enriquecimento mútuo. E aqui volta, atinge um nível muito mais profundo, que é o do espírito, onde o intercâmbio e a partilha consistem num testemunho mútuo do próprio credo e numa descoberta comum das respectivas convicções religiosas. Mediante o diálogo, os cristãos e os outros são convidados a aprofundar seu empenho religioso e a responder com crescente sinceridade ao apelo pessoal de Deus e ao dom gratuito que ele faz de si mesmo, dom que sempre passa, como proclama nossa fé, através da mediação de Cristo e da obra do Espírito Santo. Como que dizendo que aqui o empenho é cada um ser mais ele mesmo e, consequentemente, culturalmente e religiosamente, fiel à sua religião. E nós falamos da semana passada que algo tem que ser purificado nas religiões. Interessante, o tema, por mais lindo que seja apresentado, não é ambíguo. É claro o caminho para descobrir as religiões dentro do plano de Deus, mas requer da nossa parte um conhecimento profundo do tema. E uma conversão a Deus. Um empenho que implica a conversão a Deus. Com este objetivo, ou seja, uma conversão mais profunda de todos para Deus, o diálogo interreligioso já possui o seu próprio valor. Nesse processo de conversão, pode nascer a decisão de deixar uma situação espiritual ou religiosa anterior,
a fim de se dirigir para outra. Mudar de religião, me parece aqui. O diálogo sincero supõe, por um lado, aceitar reciprocamente a existência das diferenças ou também das contradições, e pelo outro, respeitar a livre decisão que as pessoas tomam em conformidade com a própria consciência. O ensinamento do concílio deve ser tido sempre em mente. Dignitatis Humanis 1. E todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo no que se refere a Deus e à sua Igreja, e abraçá-la e a pô-la em prática uma vez conhecida. A Igreja de Cristo, que é sacramento, isso que está inseparável da missão de Cristo. Aqui neste livrinho do meu querido Ramon Pérez Aranguena, não vou pedir que vocês leiam, estudem o livro, mas ele, quando fala da ordenação à igreja, apenas tem um texto, algumas linhazinhas, e ele fala aquilo que nós já vimos em outras palavras, mas aprofunda um tema que eu gostaria que vocês me acompanhassem, tá bom? Diz ele, não se trata aqui de qualquer tipo de incorporação. Lá falava falava de orientação ou ordenação. Ele fala de incorporação em linhas gerais. Queria ler convosco, tá bom? Diz assim, não se trata aqui de qualquer tipo de incorporação, mas sim de uma ordenação genérica, uma espécie de tendência ou encaminhamento para a Igreja. Em primeiro lugar, os judeus, povo das promessas de Deus, da antiga aliança com ele, depois os muçulmanos, religião monoteísta e inclusivamente os que procuram Deus entre sombras. O concílio ensina que aqueles que praticam uma religião não cristã ou que nem sequer conhecem a Deus, podem conseguir a salvação, contudo com duas condições, nós já vimos: ignorar, sem culpa própria, o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, e esforçarem-se por levarem uma vida reta, e que não se torna possível sem a graça de Cristo, se a graça de Deus não atua de alguma maneira na alma dessas pessoas. É evidente, ao faltarem os meios da santificação dados por Cristo, que estas pessoas se expõem à desesperação final. Por isso, para promover a glória de Deus e a salvação de todos estes, a Igreja, lembrada do mandato do Senhor, pregai o Evangelho a toda criatura, procura zelosamente impulsionar as missões. Isso é muito importante, porque senão a gente não entende essa coisa. Procuramos enriquecimento, entender melhor o outro, mas não desviamos jamais a necessidade de uma conversão a Deus. Pois bem, meus queridos, tem quase vai dar 25 minutos de aula. Tem um vídeo que eu quero que vocês vão acompanhando desse documentário Retratos de Fé, mesmo que um pouco superficial às vezes, abordar uma outra religião para conhecer melhor e procurar contemplar e estudar o guia de estudo. Assim a gente vai aprontando a nossa síntese, vai procurando conhecer melhor aquilo que nós somos chamados. Repito 1.000.000 de vezes, procurar compreender melhor o objeto formal da teologia das religiões. A matéria é as religiões, mas dentro do plano de Deus. Hoje mais um ponto. Partimos da Igreja como sacramento. Muito obrigado, paz e bem. Bom estudo!